Quimera Audiolivros apresenta Magnetismo Espiritual, um livro de Michaelos, capítulo 31. O poder da fé se demonstra, de modo direto e especial, na ação magnética. Por seu intermédio, o homem atua sobre o fluido, agente universal, modifica-lhe as qualidades, e lhe dá uma impulsão por assim dizer irresistível. Daí decorre que aquele que, a um grande poder fluídico normal, junta ardente fé, pode, só pela força da sua vontade dirigida para o bem, operar esses singulares fenômenos de cura e outros, tidos antigamente por prodígios, mas que não passam de efeitos de uma lei natural. Tal o motivo por que Jesus disse a seus apóstolos: se não o curastes, foi porque não tendes fé. O Evangelho segundo o Espiritismo, página 255. O caso ocorrido nesta cidade, a que atrás nos referimos, e que pode ser considerado como um dos mais curiosos da ação magnética, apresenta como paciente a senhora M.W., de 27 anos de idade. Os padecimentos dessa senhora são assim relatados por ela própria. Cerca de 9 meses após o nascimento de minha filha, comecei a sentir sintomas de reumatismo em todo o corpo, principalmente nas articulações. Iniciei o tratamento médico, tendo consultado inúmeras autoridades no assunto. Durante 4 anos consecutivos, submeti-me aos mais diversos processos aconselhados para o caso em que me encontrava. Foram 4 anos de contínuos sofrimentos, de apreensões e angústias indescritíveis. Tomei muitas injeções, banhos de forno, massagens, drogas, etc. E, finalmente, até banhos de parafina fervente me foram aplicados nas juntas das mãos e dos pés, os quais, como é fácil presumir, constituíam uma verdadeira tortura, que ainda mais me prostravam e que me arrancavam lágrimas de dor. Nenhum resultado, nenhum. E as pesquisas e os exames continuavam, cada qual mais doloroso e mais desalentador. Extraíram-me vários dentes, extirparam-me as amígdalas, sofri uma laparotomia e, por último, uma intervenção para fixação do rim direito. E o reumatismo não cedia, as dores continuavam intensas. As noites eu as passava em claro, gemendo e chorando. Surgiu então o tratamento pela cortisona. Era uma nova esperança. Aplicaram-me 4 gramas. As dores, como por encanto, desapareceram. Mas, para meu desespero, tão logo deixaram de aplicar-me esse medicamento, as dores voltaram. Nenhuma esperança mais restava. Apesar de me julgar um espírito forte, em face de tantos insucessos, e depois de tanto martírio, já prostrada pela insidiosa moléstia, voltei meus olhos para Deus, a quem roguei paciência e resignação, para suportar a minha prova. Certo dia, meu sogro, testemunha dos meus padecimentos, já apreensivo pela situação de miséria orgânica em que me encontrava, com todos os membros do meu corpo enfraquecidos, e alguns até deformados, acercou-se de mim para encorajar-me, e, ao mesmo tempo, aconselhar-me o tratamento pelo magnetismo. Aceitei de bom grado o alvitre, embora o meu ceticismo em relação à possibilidade de minha cura. É fácil compreender esse estado do meu espírito, após 4 anos de tormentoso tratamento, em que tudo fora experimentado em pura perda. A minha situação era de uma inválida em plena mocidade. Locomovia-me com grande dificuldade, tendo os membros inferiores inchados e sempre doloridos. Não podia segurar qualquer objeto, pois não me era possível fechar as mãos e dobrar os dedos, tendo presa toda a articulação. Igualmente, todos os movimentos do corpo eram feitos com tremendos sacrifícios, pois a dor se espalhava ao longo da coluna vertebral. Dia a dia, minha fadiga aumentava, com o sono sempre interrompido pelas dores intensas e, às vezes, cruciantes. Nesse estado em que me encontrava, foi iniciado o tratamento pelo magnetismo. Ser-me-ia impossível descrever tudo quanto se passou desde o início desse tratamento. Posso, entretanto, afirmar que, graças a Deus, depois de 1 ano, com pequenos intervalos nas sessões, 2, e às vezes 3, por semana, estou completamente restabelecida. Vejamos como se operou a cura, que parecia sumamente problemática, através da sucinta descrição do magnetizador.
Estava realmente diante de um quadro desolador. Não me foi difícil perceber o pessimismo da paciente quanto à possibilidade da sua cura. Por isso, exortei-a a ter confiança e muita paciência, fazendo-lhe sentir que a sua assiduidade às sessões era condição precípua para que o tratamento seguisse a sua marcha natural. Convidei-a a sentar-se em uma cadeira, comodamente, deixando-se ficar num estado de calma e descanso passivos, a fim de atingir o mais elevado grau de receptividade. Pus-me frente à paciente, tendo os joelhos e os pés opostos aos seus, sem os tocar, e estabeleci contato, segurando-lhe os polegares durante 5 minutos, ao mesmo tempo que erguia ao alto a minha rogativa. Como se vê, segui o processo de Mesmer, pus seguir, Deleuze, Gautier e Bruno, estabelecendo contato magnético pelos polegares, como ato preliminar que precede a magnetização. Em seguida, apresentando as minhas mãos estendidas, a face palmar para baixo, os dedos ligeiramente afastados, sem contração, nem rigidez, numa distância de 10 centímetros, sobre a cabeça da paciente, fiz descê-las com lentidão ao longo dos braços até a extremidade dos dedos. Fechei as mãos, afastando-as do corpo, para voltar ao ponto de partida, e descê-las novamente, com a mesma lentidão, até a extremidade dos pés. E assim, alternativamente, fiz passes, ora até a extremidade das mãos, ora dos pés, durante cerca de 10 minutos, quando a paciente, pálida, com visível depressão, pediu para interromper a ação magnética, pois sentia que ia desmaiar. Exultei com essa solicitação, indício evidente de um elevado grau de receptividade. Interrompi imediatamente a ação, e fiz os passes de dispersão, dando como encerrada a primeira sessão, depois de a paciente me ter declarado que se sentia bem. Voltando para a segunda sessão, 2 dias depois, notei no semblante da paciente maior confiança, como se lhe renascesse a esperança de cura. Repeti-lhe os mesmos passes durante 30 minutos, verificando que melhor suportara a ação magnética, tendo acusado apenas peso na cabeça e dormência nos braços. Nas sessões subsequentes prossegui com os mesmos processos, durante, em regra, 45 minutos. Procurava, assim com esses passes longitudinais, saturar o corpo da paciente de fluidos. Além disso, dirigi a minha ação insistentemente para a parte inferior do corpo, ventre, rins, joelhos, barriga das pernas, tornozelos, porque, por seu efeito atrativo para os pés, no próprio sentido das correntes, produz uma dispersão notável, acalma e descarrega abundantemente. Depois de cerca de 2 meses de magnetização, a situação se apresentava bem mais animadora. As dores haviam diminuído de intensidade, e cessavam por completo durante longas horas após cada sessão. No espaço de 48 horas, que mediava entre as sessões, as dores se alternavam, ora no braço direito, e no esquerdo, ora nas pernas, e sempre nas costas e mãos. A paciente já conseguia dormir algumas horas durante as noites, principalmente nos dias de sessão, apresentando-se com uma aparência bem melhor. Prosseguindo com os passes gerais, dirigi a minha ação para a coluna vertebral. Colocava-me atrás da paciente, e impunha-lhe a minha mão esquerda sobre o seu ombro esquerdo, enquanto que com a minha mão direita, fazia o passe a distância de cerca de 5 centímetros do corpo, ao longo da coluna, e até a altura dos rins. Repetia esses passes durante alguns minutos. No fim do 3º mês de magnetização, as dores que se localizavam nas costas desapareceram definitivamente. Entramos no 4º mês. Nessa época, a paciente me revelava que tinha muito sono e que não dormia durante toda a noite tão somente porque, invariavelmente, às 3 horas da manhã, em ponto, sem discrepância de 1 minuto, era despertada por fortes dores nos braços e nas mãos. 3 horas da manhã, e o fato era confirmado pelo esposo da paciente, que a essa hora precisamente, era despertado pelos seus gemidos. Estava diante do desconhecido. E tanta coisa a que desconhecemos. Entreguei, então à paciente, placas de vidro magnetizadas para, envoltas em um pedaço de flanela, serem aplicadas nos braços e nas pernas durante a noite, recomendando igualmente o uso da água que o magnetizava, cerca de 1 litro, cada 48 horas.
Ao mesmo tempo, precisamente às 3 horas da madrugada, da minha residência, dirigia em pensamentos meus passes, durante 15 minutos, findos os quais me sentia completamente exausto, o que não me ocorria na magnetização ordinária. Ao entrarmos no 5º mês de magnetização, as curiosas dores da madrugada já não mais despertavam a paciente, que passou a dormir, o que havia muitos anos não acontecia. 8 horas cada noite. Mas não era ainda a cura. Brandas e alternadas sentia, a paciente dores nos braços, mãos e pés. Entretanto, a não ser as mãos, que tinham os movimentos ainda presos, essas dores eram bastante espaçadas. Cada gênero de magnetização, diz Gautier, deve ser aproveitado de acordo com o caso. É preciso empregar os processos, conforme virtude correspondente. Foi o que fiz na continuação das sessões. Ao mesmo tempo que conservei os passes longitudinais, pois não devia esquecer que a moléstia havia invadido todo o organismo, voltei especialmente a minha atenção para os ombros, braços e pernas. Coloquei minha mão direita sobre a espádua direita da paciente, e tomei a sua mão direita na esquerda. Depois de alguns segundos, desci lentamente à direita ao longo do braço, e assim fiz um certo número de passes, continuando a segurar-lhe a mão. Do mesmo modo atuei sobre o braço esquerdo, colocando a mão direita sobre a espádua esquerda e segurando a mão esquerda em minha esquerda. Sentada, a paciente estendeu ambas as pernas sobre uma cadeira, de modo a manter o corpo em posição cômoda, e a não me causar muita fadiga. Isso feito, iniciei a ação sobre as pernas, a partir do joelho, e até aos pés. Fazia primeiramente os passes com muita lentidão, e, ao terminar, fazia-os com muita vivacidade e rapidez, como se quisesse atrair a ação para mim, retirando e fechando as mãos para fazê-las voltar ao ponto de partida. Acontecia que, muitas vezes, a paciente acusava que alguma coisa parecia desprender-se e descer ao longo dos braços e das pernas, à medida que os passes eram feitos. Essa, pelo menos, era a sua impressão, o que me tranquilizava, porque patente estava que a recepção do fluido se operava no mais alto grau. Ao completar o 8º mês, apresentava-se o seguinte quadro: nenhuma dor nos rins, e ao longo da coluna vertebral, que, como já disse, desaparecera ao fim do 3º mês de tratamento. Nenhuma dor nos braços e nas pernas, tendo cessado completamente a inchação. Muito sono e muita disposição para a vida ativa. Parecia assim que tudo caminhava para um completo restabelecimento. Restava, porém, normalizar os movimentos das mãos, ainda doloridas e ressentidas. Era necessário atacar com redobrada energia o reduto final. Foi o que fiz, embora espaçando as sessões para 2 por semana. 2 processos preconizam os autores para casos tais: a insuflação quente e a massagem magnética. Usei ambos os processos, sem abolir de todos os passes gerais, que passaram a ser feitos por cautela, porém num espaço de tempo menor. Comecei pela insuflação quente, que, como é sabido, é um processo dilatador, dissolvente e tônico. Coloquei, sobre as mãos da paciente, uma de cada vez, um pedaço de flanela dobrado em 4. Apliquei a boca sobre a flanela e, armazenando ar, soprei, por uma expiração muito lenta e prolongada, sem empregar contração, nem força. Ao fim de cada insuflação, quando me faltava o sopro, afastava a boca e, assim distanciado, aspirava o ar para encher os pulmões, e voltava a iniciar outra insuflação. Assim procedi pelo espaço de 2 meses, findos os quais passei a fazer uso da massagem magnética, sem antes ter deixado de notar as sensíveis melhoras apresentadas, podendo a paciente já fechar a mão e dobrar os dedos, embora sentindo ainda um pouco de dor. Passei ao processo da massagem magnética, que, como se sabe, pode consistir de fricções, malaxações, pressões, percussões e de outros movimentos. Preferi a fricção digital, que se executa com a mão aberta, ficando os dedos ligeiramente afastados e um pouco curvados, sem crispações, nem rigidez, erguido o punho, para que só a ponta dos dedos haja sobre a pele. Da altura do antebraço da paciente,
Fazia deslizar lentamente os meus dedos, sem empregar nenhuma força, mas apenas fazendo ligeira pressão nas partes endurecidas dos tendões, até a extremidade dos dedos. Essas fricções continuaram durante cerca de 2 meses. Um mês, porém, já havia decorrido do início dessa prática, quando a paciente me comunicou, com justificada alegria, que havia recomeçado seus estudos de piano. Era a cura em toda sua verdade. Realmente, ao completar o 12º mês, a paciente deu por terminado seu tratamento, julgando-se capaz de praticar todos os movimentos desembaraçadamente, sem nenhuma dor. Antes de encerrar este relatório, em que procurei, principalmente, pôr em relevo os processos seguidos, quero destacar um fato, à margem do tratamento. É o seguinte. Assisti ao tratamento, durante todo o transcurso das sessões, o marido da paciente, que ficava sentado em uma poltrona, a cerca de 1 metro, ao lado da sua esposa. Verifiquei certa vez um movimento singular, como de uma pessoa em estado de aflição ou angústia, que partia do marido da paciente. Atento como estava ao ato da magnetização, não quis prestar maior atenção ao fato. Ao fim da sessão tudo foi explicado. É que o esposo da paciente, que se mostrou de uma extrema sensibilidade, não podia arredar a perna direita do assoalho, por mais ingentes esforços que fizesse, o que o tornou irrequieto e nervoso. Apliquei-lhe alguns passes de dispersão, batendo o ar com a mão direita em direção à sua perna, e tudo se normalizou. Esse fenômeno se repetiu por algumas vezes, já não causando nenhuma apreensão. Ao contrário, tornou-se motivo de hilaridade, porque, ao findar-se a sessão, quando o esposo demorava a erguer-se da poltrona, a paciente lhe perguntava: "Quer que lhe retire o pé do atoleiro?" Esse caso, descrito com simplicidade e clareza, merece a atenção dos estudiosos. Além de servir de modelo para um tratamento regular, revela o poder da nossa vontade e da nossa fé, postas ao serviço do bem. Imenso é o manancial de recursos, de que Deus nos dotou, e que se acham armazenados dentro de nós para o socorro aos nossos semelhantes. Tópicos abordados: magnetismo espiritual, passes espirituais, passes magnéticos, energia espiritual, magnetismo animal, magnetismo e espiritismo, espiritismo, magnetismo, estudo do espiritismo, estudar espiritismo, ação magnética, espírito forte, Mesmer, magnetização, contato magnético, passes longitudinais, massagem magnética. Quimera Audiolivros traz mais esta incrível obra, Magnetismo Espiritual de Michaelos, obra que fala sobre os passes espirituais e passes magnéticos, a energia espiritual e o magnetismo animal. Uma ótima obra para o estudo do magnetismo e espiritismo.